Ok, estamos de volta aqui no programa De Olho na Cidade com o quadro que é muito importante toda terça-feira. A gente está olhando aqui, ó, pro alto, né? Tô me procurando aqui. Onde é que tá a câmera aqui? Pra cá, ali, pra cá. Onde tá? Ah, tá lá, do outro lado. Ah, tá. Então já tenho que mudar totalmente meu posicionamento aqui, né? Em relação à câmera, porque eu fiquei, aliás, excluído. Tá certo que eu sou excluído da doutora Luciane, que maldade, Odilon, você sempre faz isso, hein? Eu vou entrar com um processo de racismo. Toda vez ele faz isso. Isso é preconceito, eu não quero nem saber. Vou chegar a câmera para você. Doutora Ana Paula, a senhora pode, por favor, me representar nessa causa? Não pode. Eu quero mover uma ação contra ela aqui por assédio. Não vai ter condições, não vou poder. Ah, tá vendo? A senhora também é preconceituosa, tá bom, tá vendo? Bom, de forma alguma. O que eu vinha dizendo aqui antes de a gente sair para o intervalo, agora a senhora nos ouve perfeitamente, tudo restabelecido o sinal? Sim. Tá ok, tudo bem? Então tá. Ok. Quando a senhora comentou em relação a que a senhora acha que o que consta na lei como assédio moral, a senhora encara como racismo, né? Mas não seria porque na lei, a lei tem que funcionar para os dois, não é só para o negro, e sim para o branco e para o negro. E precisa ter uma lei que, quando se haja aquele determinado comportamento, seja considerado assédio moral, independente de cor ou raça. Sim, o que acontece, o que ocorre, né? A gente sabe que todos os crimes com relação ao racismo, eles geralmente são amenizados, né, sendo visto como injúria racial e não crime de racismo propriamente. E aí, assim, você analisando o jurista, o intérprete da legislação, né, quem faz essa interpretação são os tribunais superiores. E a gente percebe que, geralmente, a grande maioria, quando chega esses casos ao Supremo Tribunal, que vai ser avaliado, a gente percebe que ocorre eles amenizam com relação a esse crime. Por que isso? Por que isso ocorre? Né? Já que a lei é clara, a lei tá claríssimo na legislação, mas acontece esse tipo de prática que aí a gente, no ativismo, diariamente, a gente tem torcido para que esse entendimento mude, porque as pessoas, elas precisam ter consciência daquilo que é feito. Então, eu encaro assim, pedagogicamente, a legislação ela vai funcionar, mas desde que as pessoas sejam punidas. E a punição tem que ser de forma severa e não amenizando aquilo que ocorre. O que ocorre, Ana Paula? O assédio moral é muito complicado, porque não tem ainda não tem uma legislação específica para o assédio moral na Justiça do Trabalho. E aí nós ficamos nesse milindre. Por quê? Como a gente vai diferenciar? Como uma pessoa negra vai falar que sofreu racismo no ambiente de trabalho? É coisa muito difícil. Para a pessoa branca, já é complicado quando ela sofre o assédio moral, já é complicado, porque eu vou falar mais ou menos o que é uma conduta abusiva, manifestando comportamento, palavras e atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade, integridade física e psíquica de uma pessoa. Bom, e ele pode vir de todas as esferas, esse assédio moral. É aquele empregado, vou falar de uma maneira bem popular, onde é perseguido pelo chefe, pelo colega de trabalho. Falta de segurança, às vezes, até do próprio colega, então, que vê naquela pessoa que ela pode progredir. E aí ele quer diminuir aquela pessoa. Só que tem um porém, Odilon. Muitas vezes esse assédio moral ele está escondido atrás de um racismo institucional. Aí é que tá, ele pode estar escondido atrás de um racismo institucional. Por quê? Aquela pessoa não cresce na empresa, primeiro que ela é perseguida por um chefe racista,
que não aceita que aquela pessoa negra possa ascender na empresa. E aí começa, não sei se você já viu o caso, até Mas Ana Paula. Isso não acontece também com uma pessoa branca? Meu amor, claro que acontece. Acontece com o branco também. Eu estou tentando fazer uma vez. Que é mais acentuado. Não, pode até ser, mas assim, o assédio moral acontece com qualquer pessoa. Na verdade, é com qualquer pessoa. O que eu estou dizendo é que quando você vai fazer um link entre o assédio moral e o racismo, piora a situação do negro. Por quê? Porque o negro, além de estar sofrendo assédio moral, geralmente esse assédio moral é sofrido porque ele é negro, pelo tom da pele. Doutora Ana Paula, a senhora acha que até hoje os patrões, ou então empresários, ou determinados cargos superiores, quando tem um subordinado negro, ainda tem aquela imagem lá atrás de escravidão, de que negro tem que ser apenas servir? Existe, infelizmente, isso aí foi criado, né, no imaginário social, na nossa sociedade. A gente é bombardeado com esse imaginário negativo a respeito do negro. E aí, isso acaba refletindo com relação nas relações, e quem conhece a respeito dessa questão racial é que identifica muito. Não estou dizendo que a gente vá só olhar este detalhe, mas sim, através de estudos, e aí a gente, em leituras com relação a essa construção do imaginário do negro, historicamente, a gente vê isso claramente, que a subalternidade está associada nas relações quando se refere ao negro ocupando cargos, né, de poder. Porque sempre ele tem que ser, isso aí foi construído socialmente. Ele é o subalterno, ele tem que ser ele tem que se subjugar para que aquilo ali, as coisas, as suas solicitações sejam atendidas. E por que não o diferente? Por que não tratar isso de maneira natural? Né? Muitas vezes, né, Ana Paula? Desculpa te cortar. E muitas das vezes se aproveitar da expertise ou até se apropriar de algumas situações do próprio branco para ele poder ter oportunidades, porque senão nem isso ele consegue. É muito complicado se colocar dentro do mercado de trabalho quando você não tem como provar que, de repente, você não foi aceito em determinada instituição, determinado emprego ou um escritório de advocacia por conta da cor da sua pele. Como é que se prova isso? Então, de fato, a legislação ela tem que ser mais rígida, porque não tem nada que nos protege. Tudo vira injúria racial, que não dá em nada, na verdade. A injúria racial não dá em nada. Ninguém vai apontar o dedo e vai falar que o racismo. Eu entendo que a legislação deva mudar para que o racismo seja algo mais abrangente, que do jeito que está a lei, é muito pouco provável que você consiga provar que foi cometido um ato racista contra você. E tem mais, Odilon. Se você entra com uma ação, por exemplo, se eu faço um registro de ocorrência de racismo ou injúria racial, se eu não consigo provar, eu que sou condenado por denunciação caluniosa. Então, você imagina como você vai poder se defender se você já tem um não. Na verdade, a gente já entra com um não dentro de uma delegacia. E quando o patrão é negro, quando a situação é inversa, isso ocorre também? O patrão negro tem a consciência de manter o respeito, se preservar um assédio possível, suposto assédio moral a um branco funcionário subordinado? Olha, eu vou deixar a Ana Paula responder. Pode falar, Ana Paula. Eu sinceramente, eu não tive essa oportunidade, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ter uma patroa negra aqui. Começou. Tem um outro também que é um técnico também que me assedia moralmente todo dia, falando que eu fiz coisa que não fiz. Então, quer dizer, a gente sofre aqui também. Eu preciso de alguém que me defenda. Eu estou falando isso porque as pessoas mandam um zap aqui também e perguntam, até mesmo para esclarecer as dúvidas, porque é muito acentuada a cobrança do negro em relação ao racismo. Mas e quando a situação é inversa? Como que pode ser avaliado isso? O que acontece, né? A estrutura do Estado em si,
é quase que impossível, diante dessa estrutura, a gente confirmar que o negro vai praticar racismo. Por quê? Como que esse Estado ele se estrutura? Politicamente, ideologicamente, né? E por meio dos meios de produção. Geralmente, o negro ele não tem acesso a isso, a essa estrutura. Ele não está nessa estrutura. Então, ele praticar o racismo, por isso que a legislação ela vai trazer isso para que os negros se defendam de maneira educativa em função dessa construção que se deu, né? E também, até mesmo também, que foi gerado aí, diante de tudo isso, uma incapacidade técnica, né, por meio de atitudes e comportamentos que contribuem para esse preconceito. E aí a gente não tem essa viabilidade, porque existe essa incapacidade técnica. Geralmente, o negro, quando ele está nessa esfera de poder, não tenho casos, porque eu, sinceramente, eu não conheço. Mas é impossível porque há essa inviabilidade técnica em função dessa estrutura a qual o racismo ela se constrói. Impossibilidade por conta da estrutura a qual esse Estado ele é construído, nessa estrutura racista. Sim, né? Mas existe, mas existem várias autoridades negras, existem vários empresários negros, existem vários patrões negros também. Então não é impossível acontecer, é possível também acontecer. Não é. Tecnicamente existe essa impossibilidade. O Estado, o poder, como que se constitui essa estrutura? Essa estrutura, você tem ali, né, a maneira pela qual existe a política, a ideologia e a questão jurídica, além dos meios de produção. Os patrões, os quais eles têm acesso a esses meios de produção, você não vê, não é uma realidade você ver negros na sociedade brasileira ocupando esses espaços. Então, Ana Paula, por isso que eu falo que é uma impossibilidade técnica. É que o Odilon, ele gosta de fazer o mal aqui. Eu faço o contra. Ele faz o contra. Mas a realidade é uma só. Mas porque a população quer saber dos dois lados, entende? Sim. Eu faço aqui uma de advogado do inimigo. Do inimigo, né? Pra gente tentar trazer os dois. Tanto é que estamos recebendo várias manifestações aqui, né? Eu quero mandar um beijo aqui rapidinho pro doutor Wellington, meu amigo. Eu tô morrendo de saudade de você. Vê se você vem me ver, hein, Wellington? Tá mandando aqui, ó. Minha pergunta é o seguinte: se não temos legislação específica que puna o assédio moral, como comprová-lo, né? Depois só pode falar isso. Ele está falando excelente debate sobre o racismo estrutural, institucional, assédio moral. Só o portal Ondas promove isto em Maricá. Parabéns, Odilon. Parabéns, doutora Luciene. Todos fazem parte aí, todos que fazem parte do portal Ondas de Maricá. Também tem aqui muita gente participando através da nossa linha de transmissão. A senhora pode falar. Nádia Xixio, Júlio Serrão. Abraço, amigo, do nosso lado da nossa academia. Maurício Chaves, Marcos Miguel, Carlos Alves. Amigo, te amo, Carlos Alves. Você é maravilhoso. Ele está falando aqui. Júlio, das mulheres pretas, elas mães e avós, elas edificam o Brasil, guerreiras como a minha mãe. Vivemos um racismo estrutural, massacra as mulheres negras e todo o povo preto. Vidas negras importam. Ivani, Maria Eugênia, Fábia Fernandes, Anselmo, Mourão. Beijo, Fábia. Oi? A Fábia, beijo pra ela. Aline, pode falar aí. Aline Rodrigues, amigos seus, pode falar. Daniel. Beijo. Elton, beijo, Elton. Carlos Belchior, Carla Barros. Dona Wanda, tia Wanda tá me vendo. Essa aí me viu nascer, preta empoderada, enfermeira, tem uma filha que tem meu nome. E tem meu nome, Odilon? Eu já sempre falo com ela quando encontro com a filha dela na rua. Sua mãe imitou a minha mãe. E aí, meu nome era Luciane. Ela nasceu bem depois. Aí, eu tive um problema na minha certidão de nascimento.
que no registro botaram Luciene. Eu fui Luciane até 18, com 18 virei Luciene. Aí ela ficou com o meu nome. Eu falei, isso é um absurdo. Você ainda Era meu! Beijo, Luciane. Beijo, tia Wanda. Jorge Krause também com a gente aqui, mandando um abraço para ele e parabenizando pelo efeito positivo que teve a live que eles realizaram no Nair esse final de semana para angariar fundos e benefícios lá para essa instituição tão carente da nossa cidade. Filão, vamos fazer a propaganda da camisa? Vamos mostrar a camisa. Olha só, pessoal, o que você vai fazer? Misael Santos também aqui, mandando um bom dia, Odilon, bom dia, doutora Luciene, doutora Ana Paula, racismo é estrutural em todos os sentidos, do tipo, ele é engenheiro, é melhor que você. Sei lá, ele quis dizer que... foi uma matéria agora que apareceu. Foi uma... a Vigilância Sanitária fez aquela busca nos bares para falar das pessoas. E aí, uma infeliz... Uma senhora, infelizmente, ela usou o fato do... Eu não sei se era companheiro, marido, não sei o que era dela. Falou, mas ele é engenheiro e é melhor que você. E aí você vê... Olha o pensamento desse ser humano. Se ele é capaz de se julgar melhor do que o outro, porque simplesmente o marido dela é um engenheiro, você imagina um posicionamento de uma pessoa, uma pessoa preta na rua. Se fosse o preto, ia falar o quê? Cachaceiro, olha o cachaceiro ali na rua, o pingu só podia ser preto. Então é contra isso que nós lutamos. Gente, vou falar da camisa. Doutora, rapidinho que nós já estamos em cima da hora. Camisa, acabou o tempo. Gente, vamos sortear a camisa. Vamos sortear como, João? Você escolhe. Quem manda mensagem pra rádio... A Ana Paula vai escolher lá, a gente vai falar os nomes aqui. A gente vai falar os nomes. Essa camisa? Nós temos uns nomes aqui, vamos falar para ela daqui a pouco aqui. Tá? Mas antes eu gostaria que a gente só concluísse um raciocínio, né? O que fazer quando se é vítima do assédio moral, doutora Luciene? Olha aqui, a senhora tem 4 minutos para resolver tudo. Não começa não, que o meu programa começou atrasado por culpa minha. Infelizmente a gente tem que acabar às 10, porque tem outro programa na seguida. Vamos embora. O que fazer, repete, Odilon, fala aí. O que fazer quando se é vítima de assédio moral? Se percebe que é vítima, está comprovado. Já falamos aqui como identificar o assédio. Agora, quando identificou, como fazer? O que fazer? Odilon, vou dizer uma coisa para você, a gente vai precisar de outro programa para falar sobre isso. É muita coisa. Semana que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto, mas a princípio, eu sempre digo que vocês devam juntar o máximo de provas possíveis. Hoje em dia, as mensagens do WhatsApp, as conversas que você tem, documentos e ter testemunhas. É uma das coisas mais difíceis de serem provadas, é esse assédio moral na Justiça do Trabalho. Eu posso dizer com propriedade. Então, porque ninguém vai querer ser sua testemunha. Quem é que vai lá falar contra a própria empresa para ser demitido? É muito complicado. O que caracteriza o assédio moral? Vamos lá. A pessoa subjugar o outro, colocá-la em tarefas que são sempre repetitivas, que não vão fazer o crescimento profissional dela, diminuir o trabalho dela, dizendo que o trabalho dela é sempre inferior. Essa pessoa ter medo do seu chefe. Tem gente que tem medo do seu chefe. Aquele chefe, fala o chefe é estranho, né? Eu falo empregador. Aquele empregador que te liga toda hora, quer saber o horário que você chegou, se você já cumpriu as tarefas. E atitudes que ele faz com você e não tem com outras pessoas do seu trabalho. É como se fosse aquela perseguição. Eu estou perseguido, eu não consigo ser promovido, eu sempre me coloco para trabalhar em lugares, eu não participo de reuniões, né, Ana Paula? Não me convidam para reuniões que eu deveria participar para eu faltar de propósito à reunião. Retira sua autonomia. Isso aí, retira sua autonomia. Não leve... Pode falar. Promove isolamento fisicamente. Então, tudo isso... Agora, você imagina como é que prova tudo isso, Odilon? É complicado. Agora eu quero que a senhora deixe, doutora Ana Paula, um recado, então, tanto para brancos como para negros, mas principalmente para negros, que é a sua causa, para as pessoas que possam estar se sentindo nesse momento, que estão sofrendo algum tipo de assédio moral dentro desses parâmetros que nós colocamos aqui no programa de hoje, que a semana que vem continua com o 2º capítulo aí de assédio moral, e vamos encerrar com a sua colocação em relação a isso. Como a pessoa reagir a isso? Bom, procure, por favor, né, um advogado, e como a doutora Luciene orientou bem,
né? A gente precisa estar juntando provas com relação a tudo isso que vem sendo vivenciado. E diante dessas provas, você vai apresentá-las a um advogado e ele ali vai fazer a avaliação do que fazer, né? Um profissional da área jurídica vai te orientar da melhor forma possível. E eu indico aí a doutora Luciene Mourão. A propaganda, hein? A propaganda. Nós já passamos por uma situação dessa, né, Ana Paula? E nós sabemos como funciona e sabemos quão difícil é comprovar. Eu queria muito fazer o sorteio da camisa. Bom, tem 3 nomes aqui, você pode colocar os outros nomes das pessoas que estão aí, ela escolhe um nome lá. Ó, eu vou falar aqui 3 nomes, eu vou falar... Fala os nomes da sua porque você não conhece, vou botar alguns nomes de pessoas que eu tô sempre vendo aqui na minha live. Bota a Kátia Albuquerque aí também. Kátia Albuquerque. Jorge Krause, Misael Santos. Misael. Já tá aí, Misael, Jorge tá aí. Carlos Alves. E aí você vai escolher um nome, tá? Vou botar tudo com número aqui, depois a gente bota. Isso. Tem a Nádia Xixil tá sempre vendo aqui a nossa live. E mais quem? E também a Aline, Matilde, Carlas. Vou botar Wanda e Carla Barros. Carla Barros e Wanda. Eu vou numerar aleatoriamente aqui, tá? Tá. Depois a gente organizar esse sorteio que tá muito mal feito. Ana Paula, o doutor Wellington também comenta que a gravação de voz, às vezes, é importante também para você ter como prova em casos de assédio moral, né? Sim, porque hoje em dia aceitam muitos tipos de prova. Vamos lá, falta 2 minutinhos. Olha, escolhe um número de 1 a 9, Ana Paula. 5. 5. Vamos ver quem foi o sorteado de hoje. Carlos Alves, tá aqui, ó. Mostra aí. Tá meio feio, ó. Gente, eu escrevi de qualquer jeito, tá? Número 5, Carlos Alves. É o meu amigo. Parabéns, Carlos Alves. Carlos Alves é um ativista LGBTQI. Aí, pronto, ganhou a camisa. Ele já ganhou a camisa. Amigo, a camisa tá aqui, vou te entregar. A gente marca de entregar, vou deixar na rádio. É bom que você venha aqui um dia. Doutora Ana Paula, olha, foi muito rápido demais. Foi um prazer. Coisa que tem que se falar, né? Semana que vem, Odilon, ela se propôs a vir ao programa. Certo. E aí seria melhor, a gente vamos voltar a falar sobre... Só que vai ter um detalhe, vai estar todo mundo de máscara, porque aqui com mais de uma pessoa não é autorizado que não se use a máscara, mas hoje estamos distanciados aqui, mas a senhora será muito bem-vinda aqui na próxima terça com mais um convidado que a gente coloca na live também. Então, um grande abraço, suas considerações finais, doutora Ana Paula. Falhou aqui o som. Um grande abraço, desculpa. Suas considerações finais. Sim. Obrigada pela oportunidade, doutora Luciene, Odilon, a Rádio Maricá, a essa cidade que me acolheu aí com tanto carinho. Eu sou servidora aí no município e gosto muito de estar aí e continuar aí nessa causa tanto do ativismo com relação à questão racial, quanto com relação à qualidade da educação pública, a melhoria da educação pública no nosso país. Muito obrigada a todos pela presença. Doutora Luciene, até terça-feira que vem, muito obrigado mais uma vez pela sua presença nos quadros brilhantes, um brilhante tema, pela ordem primeiro elas, que volta na próxima terça, às 9 da manhã. Beijo, bom dia a todos, obrigada Ana Paula. Bom dia. Beijo. Vale a pena lembrar que também você poderá rever a nossa live durante todo o dia no portal Ondas de Maricá ou no www.radioondasdemaricá.com. Você já sabe, Ondas de Maricá é o portal das boas notícias da cidade. Até a próxima live. Muito obrigado a todos pela audiência. Beijo. Beijo. Chegou a vez e a voz da mulher negra. Aqui a mulher tem liberdade de escolha e de expressão. Começa agora, pela ordem primeiro elas, com Luciene Mourão. Ondas de Maricá, com você em todo lugar. Show Antônio.
Ele é assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Desmoralândia. Todos os dias ele chega na hora certa e começa a fazer o seu trabalho. Mas, de vez em quando, faltando meia hora para o expediente terminar, o seu Silva, chefe do Antônio, chega pedindo algo. Ó, Toninho, eu quero um relatório completo desses documentos na minha mesa amanhã cedo. E não me venha com aquela conversa de que não dá tempo. Deixe de reclamar e pare de leseira, que o relatório é mais importante. E aí o Antônio tem que ficar até mais tarde no escritório. O problema é que ele não recebe hora extra. E se for falar sobre isso com o chefe... Ah, quer dizer que você tá achando ruim? Pois faça pra sair. Tem um monte de gente querendo a sua vaga. Quando situações como esta se repetem cotidianamente, elas se transformam em assédio moral. Uma conduta abusiva que fere a dignidade do trabalhador e a sua integridade física ou psíquica. O Antônio não está sozinho nessa história. Só no Ceará, 25% dos trabalhadores consideram-se vítimas e quase 96% já passaram por alguma situação de assédio. As mais relatadas são gritos e agressividade, advertências constantes de erros, boatos a respeito do trabalhador, pressão para não reclamar direitos e supervisão excessiva. Quando o assédio moral prossegue por muito tempo, pode levar a vítima até o hospital. A Organização Mundial da Saúde revela que a incidência destas doenças tem aumentado no mundo inteiro devido a problemas no ambiente de trabalho. Se você sofre assédio moral, faça como o Antônio. Denuncie antes que a situação piore e o seu corpo e mente não aguentem. Atenção para as dicas. Anote todas as humilhações sofridas com detalhes, como data, horário, nome do agressor e testemunhas. Evite conversar com um agressor sozinho. Tenha sempre um colega de trabalho que possa atestar a violência. Peça justificativas por escrito sobre o assédio e encaminhe ao departamento pessoal, guardando uma cópia com você. Registre todas as suas atividades para comprovar que você as executa corretamente. Com estas informações, você pode procurar o seu sindicato e fazer a denúncia. Caso seja necessário, o sindicato vai acionar o Ministério do Trabalho e o agressor pode responder pela violência na justiça. Depois das denúncias, o Antônio recebeu as horas extras e o seu Silva mudou. Hoje, eles têm uma boa relação no ambiente de trabalho. Quer saber que violências podem ser consideradas assédio moral? Então visite o nosso site e confira mais informações sobre o assunto. Assédio moral, eu digo não. Uma campanha da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará.